Em meio ao avanço da implementação da reforma tributária no Brasil, nós precisamos começar a discutir os pontos importantes que vão impactar a vida de todos os cidadãos. E esse é o tema do Visão da Política de hoje, os impactos da reforma tributária no Brasil e aqui no estado de Goiás. O meu convidado de hoje é o Dr. Cairon Santos, advogado tributarista. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Hoje nós temos os impostos PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ICS. Acho que eu não esqueci de nenhum, né? A partir da implementação da reforma, todos esses tributos vão desaparecer? Sim. O ISS, vou começar do antes, ele é municipal, sob serviço. O ICMS, estadual. E ele incide sobre o comércio de mercadorias. Então, aqui nós temos o comércio de mercadorias e de serviços. É o chamado Imposto sobre Bens e Serviços. E 3 da União, que é a COFINS, o PIS e o IPI. Esses 5 impostos vão desaparecer e eles vão surgir numa ideia muito interessante que chama Imposto sobre Valor Agregado, acrescido, adicionado ao produto em cada etapa. A indústria vende um produto, o comerciante compra, ele põe um pouquinho a mais, ele tem um lucro e ele paga o imposto só sobre isso que ele acresce, agrega. É uma ideia interessante. E ele vai ser dual, vai ter um federal e vai ter um outro dos estados e municípios. E aí que começa as complexidades. Então, todos esses impostos vão virar 2 impostos? Sim. Quais serão? A contribuição sobre bens e serviços, que é da União. E aí vai ter um imposto estadual e municipal em um só, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E aí vai ter um comitê gestor que vai fazer a divisão para os estados, num índice que vai ser definido entre esses estados, e para os municípios. Daí advém uma grande complexidade da implementação desses impostos. A notícia boa é que essa implementação ela se dará em 7 longos anos, a partir de 2026, 27 até 2033, os sistemas vão funcionar juntos, eles vão funcionar um ao lado do outro. Até a gente ter um tempo para se acostumar com essa nova forma de tributação. Período de implantação. Agora, em relação, hoje os estados, eles passam uma parte do imposto arrecadado para os municípios. Os municípios também recebem uma parte do governo federal. Como é que vai funcionar essa transição desses impostos até chegar onde o cidadão de fato mora, que é nas cidades? Existe uma combinação entre União e Estados que é assim, os impostos, a União passa uma parte dos estados e para o município. Os estados também passam, através de um fundo de participação dos municípios, uma parte do imposto que chama ICMS. E os municípios arrecadam o imposto dele, que é o Imposto sobre Serviço. Isso vai continuar desta forma. Com a criação do Imposto sobre Valor Agregado, que vai ter essa contribuição federal, tudo que vai ser arrecadado nesse 7,7% será da União. Não vai vir nada para estados e municípios. E o imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios, toda a arrecadação será dos estados e dos municípios. Então vai acabar essa transferência nesses impostos. Claro que no imposto de renda isso ainda funciona, mas o imposto de renda ele não trata dessa reformulação do sistema tributário que foi feita agora. A emenda constitucional que foi aprovada o ano passado, em 2023, ela só trata da reformulação do sistema tributário sobre consumo, sobre bens e serviços. O imposto de renda vai ser uma outra reforma tributária que será feita. Vai ser uma outra discussão ainda. Uma outra discussão, sim. Em relação com essa reforma, os tributos, a arrecadação vai acontecer no destino. Como é que fica as situações de estados, como o estado de Goiás, que a maior parte da economia é vinculada à produção? Excelente pergunta. Nós temos hoje um sistema tributário onde você compra um produto, por exemplo, em São Paulo, e a arrecadação, o imposto é pago lá em São Paulo, lá na origem, lá onde você comprou, lá onde originou o produto. Na reformulação do sistema tributário, nessa reforma tributária já aprovada, existe uma disposição no sentido que isso vai mudar. De onde sai o dinheiro para fazer a compra, digamos, nós estamos em Goiás,
Vamos comprar um produto em São Paulo. São Paulo é a origem do produto, vai mudar para o destino do produto. Aqui no destino do produto é o destino do dinheiro. Então é justa essa ideia. O dinheiro sai daqui de Goiás e o imposto tem que ser pago em Goiás. É claro que a implementação disso é complexa, isso vai demorar algum tempo, mas essa mudança é uma mudança que tem uma demanda muito antiga de todos os estados que são, digamos assim, mais pobres, né? Menos aquinhoados economicamente, como é São Paulo, como são os países do Sudeste, que tem mais empresas, mais indústrias, né? Então isso vai ser muito bom para o Centro-Oeste, para o Norte, para o Nordeste do país. É uma decisão muito boa. Em relação ainda às indústrias, Goiás é um estado que tem os incentivos fiscais para realmente trazer essas empresas aqui para o nosso estado, que fica no Centro-Oeste, para que eles não vão somente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, outros estados. Como é que vai ficar essa questão dos incentivos fiscais? Vai acabar? Olha, essa questão dos incentivos fiscais é uma questão muito delicada. Os incentivos fiscais em Goiás começou lá muito tempo atrás, em 1982. O primeiro governo Iris Rezende Machado, ele começou com esse incentivo e isso veio até hoje. Essa forma de incentivar as empresas, ela, venhamos e convenhamos, que ela está muito atrasada. É necessário que nós tenhamos uma forma de incentivar mais atual, mais moderna, que as empresas realmente possam se interessar por isso, do que o simples, do que a pura e simples redução de alíquotas de tributo, ou concessão de isenção, ou de redução de base de cálculo, o que acaba esse processo todo complicando muito a forma de arrecadação. E agora a União também não está querendo aceitar isso mais, porque quando você dá um incentivo fiscal aqui, você reduz o preço do produto aqui, mas quando você vai pagar imposto de renda, contribuição social, a União não quer aceitar isso mais. Ela fala, olha, você está dando esse incentivo lá, é você que está dando, Estado, não sou eu, União. Então acaba que isso gera um conflito. Então, os incentivos fiscais são necessários, eles precisam continuar, mas de uma forma mais atualizada, mais moderna. Defendo os incentivos, acho eles necessários. Em relação ao comitê gestor, acredito que é uma polêmica também a criação desse comitê gestor. Eu gostaria de saber se os governadores vão ter voz nesse comitê. Esse é um problema sério, realmente. E nesse ponto, eu acho que o governador Ronaldo Caiado tem razão quando manifesta preocupação com a regulamentação da reforma tributária. Até rimou, né? Uhum. Mas a preocupação é grande. Por quê? Porque o modelo que vai ser feito de implementação desse sistema, que vai fazer a gerência, tem um nome em inglês, que eles estão falando, que é split payment. Payment é pagamento, split é divisão. Então essa divisão, isso já existe em outros países. Se fosse um imposto só federal, aí realmente ficaria muito ruim. Fosse um imposto só federal que fosse dividido para a União e para os estados. Ficaria realmente muito perigoso que o pacto federativo fosse quebrado. Sim. O pacto federativo é o acordo que tem entre União e estados, que fala assim, olha, estados, vocês têm autonomia absoluta sobre o que arrecada, como gastar, como gerir. Então você tem uma autonomia para arrecadar, para gerir, e isso te dá uma situação política e administrativa interessante. O contrário disso seria os estados e municípios terem que ir a Brasília todas as vezes, ficar reféns e com o pires na mão. Agora, o que vai acontecer? O que aconteceu no Brasil, então? O que foi feito? Criou-se o imposto dual. Então, na verdade, são dois impostos. É um federal e o outro que é de estados e municípios. Desta forma, se a regulamentação for bem feita, entendeu? Os estados e municípios terão absoluto controle e é importantíssimo que esse absoluto controle seja efetivado na legislação regulamentatória. Então os governadores vão ter voz? Vão,
devem ter voz e tem que ficar muito atentos nessa regulamentação para que o comitê gestor esteja só sobre o controle dos estados. É claro que para isso nós temos que acionar. O Brasil ele é bicameral, nós temos um Congresso Nacional, que tem o Senado e tem a Câmara. O Senado são 3 senadores por cada estado, quer dizer, São Paulo tem 3 senadores, Goiás tem 3 senadores, Sergipe tem 3 senadores. Já tem uma equidade de opiniões, né? Então é possível que esse controle absoluto sobre esse sistema de split de pagamento, split payment, que é o comitê gestor, ele realmente atenda ao Pacto Federativo. E isso deve ser assim, tem que ser assim, para atender o disposto na Constituição Federal. Agora, o que a gente vê muito na mídia são o que vai ser o imposto do pecado e quais são os produtos que vão estar inclusos nesse imposto do pecado. Olha, na verdade esse sistema ele já existe atualmente, só que ele existe assim de forma complexa e estratificada, que são alíquotas muito altas sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Hoje já tem alíquotas altas sobre esses produtos. Com a reforma do sistema tributário vai haver uma unificação desses impostos de competência federal, quer dizer, a União que vai fazer essa arrecadação. Os impostos, basicamente, pode ter algum a mais ou retirar alguns, são cigarro, que faz mal para a saúde, bebida alcoólica e todos esses produtos aí que podem ter um problema com o físico das pessoas e também com o meio ambiente. Aí a arrecadação, o ideal é que essa arrecadação seja para fazer programas, e esses programas funcionam, viu? Você vê, o Brasil tem um programa que coíbe o fumo, né? E tem várias propagandas, mas tem na própria carteira de cigarro, tem umas propagandas assim colocadas lá, que estudos dizem que reduziu em 30% as pessoas que fumam. Então, esse tipo de propaganda dá certo, isso funciona, essas campanhas funcionam muito bem. Esse dinheiro deveria ser usado para isso. Isso existe em quase todos os países, daí essa denominação de imposto sobre pecado, porque ele também é chamado assim em outros países. Outra questão levantada pelas pessoas na internet é em relação à taxação dos super ricos. Vai existir essa taxação dos super ricos? Não vai. Isso não foi aprovado na reforma tributária. É claro que esse assunto vai vir numa outra reformulação, que é a reformulação do imposto de renda. Quando for feita essa alteração do imposto de renda, é muito possível que essa taxação dos super ricos, primeiro é preciso entender o que é super ricos, né? Um dado importante que nós temos no Brasil é um dado de super pobres. O Brasil tem 60% das carteiras de trabalho, que são os empregos formais, até 2 salários mínimos, 60%. Venhamos e convenhamos, o Brasil é muito pobre, né? Essa pobreza nem chega a pagar imposto de renda até esse valor. Então, o muito rico, qual o valor? 10 milhões, 20 milhões? Então, isso tem que ser muito bem estudado. Eu, pessoalmente, sou a favor dessa cobrança dos super ricos. Dos super ricos. Existe algum setor, tirando esses dos impostos dos pecados, como casa de jogos, quem vende bebida alcoólica, cigarro, que também podem ter uma certa preocupação? Olha, hoje nós temos uma tributação do imposto sobre serviço municipal e tem uma tabela que fala esses serviços. E existe um desentendimento muito grande em relação ao que é tributado, o que não é tributado. Isso vai acabar. Significa assim, o que é mercadoria e o que é serviço é aquilo que não é mercadoria, é por exclusão. Então, tudo vai ser tributado, ou com mercadoria, e aquilo que tiver dúvida hoje, com a inteligência artificial e com esse comércio eletrônico cada vez maior que estamos tendo, existe algumas dúvidas se é produto, se é serviço. Tudo será tributado com esse imposto sobre bens e serviços. Aí, se você falar o que vai ser prejudicado, eu acho que a sociedade brasileira ela vai ganhar com a reforma tributária, porque o sistema tributário nosso, esse atual, ele entrou em vigor em 1967 e em 1969, 3 anos depois, nós tivemos o Código Tributário Nacional. Esse Código Tributário Nacional ele está em vigor até hoje. É muito antigo, venhamos e convenhamos. Então, hoje, nós temos que ter um imposto mais moderno, que é esse imposto sobre valor agregado. Veja, em 1998, eu escrevi um livro, tem um livro que chama Reforma Tributária, em 1998, falando sobre esse assunto, sobre o imposto sobre valor agregado. E nós estamos 26 anos depois aqui que foi implementado. É uma forma mais moderna de tributação. Se você pegar o Ocidente, você tem aí 193 países que fazem parte da ONU.
Desses, 175 países têm um imposto sobre valor agregado. Então, é uma ideia que deu certo. É uma ideia que funciona. É claro que a gente não vai fazer uma cópia ipsiliteris de um sistema de outro país, porque os países são diferentes. Então, nós temos uma forma nossa de fazer essa implementação do imposto sobre valor agregado, inclusive com a isenção da cesta básica. Aí já vem uma outra discussão, quais produtos entram na cesta básica, né? E o cashback também, que é a devolução do dinheiro para os muito pobres. Antes de entrar nesse assunto, o que acontece hoje em dia em relação a um chocolate. O chocolate ele tem um imposto, mas o biscoito com cobertura de chocolate, estou dando um exemplo assim, ele pode ter outro tipo de imposto. Essa confusão não vai acontecer mais. Não, não vai. As alíquotas elas vão ser equânimes, né, em relação aos produtos. E uma coisa importante também, as pessoas falam assim, eu viajo muito, vou para os Estados Unidos. E lá você sabe o valor na nota fiscal que pagou de imposto. Vai ser assim aqui no Brasil. Vai vir na nota fiscal o valor correto que você está pagando de imposto. Isso é importante, porque traz um aspecto de cidadania. Você está vendo ali o imposto. Né? E transparência. É importante, eu acho importante isso. Eu acho que as pessoas querem pagar imposto, porque não tem condições de não pagar imposto. As duas coisas certas é que nós vamos pagar impostos e vamos morrer um dia. Então, pagar impostos faz parte, porque o Estado ele não funciona sem o imposto. O Estado recolhe esses impostos, que é uma parte do que o setor privado produz, e ele se mantém como Estado, mantém as suas instituições, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, paga os funcionários, entendeu? Os impostos servem para isso, para manter as instituições. Então, é correto pagar impostos. O que acontece é que, às vezes, existem sonegações. O Brasil é um dos países cuja sonegação é exagerada. Essa reformulação do sistema tributário, ela promete coibir isso em parte também. Isso é muito bom. Em relação agora à cesta básica, quais vão ser os produtos e se eles vão ter isenção de impostos ou eles vão ter uma taxa um pouco menor? Pois é, as duas coisas são corretas. Excelente essa sua pergunta e essa sua colocação. Aquelas pessoas que estão no CadÚnico, você vai ter a possibilidade de ter um cashback, que é uma devolução total do imposto que você pagou. Os produtos são energia elétrica, água e esgoto, tá? E gás. Até agora são esses produtos. Pode entrar outros, pode sair algum. E esse cashback ele é de 100% do imposto da União e de 20% do imposto de estados e municípios. Isso é o que foi aprovado. E como essas pessoas vão receber esse cashback? Pois é, aí vai ter que ter um sistema. E é claro que a gente poderia falar assim, mas isso é muito difícil de ser feito. Olha, o Brasil é muito desenvolvido nessa área. O sistema bancário nosso, nós estamos aí convivendo agora com Pix. É uma coisa que as pessoas estão usando assim, uma coisa que pegou e vai funcionar dessa forma. Se você tem o CadÚnico e você ainda não está definido, mas, por exemplo, você está aqui com um aparelho, aqui, um smartphone, fotografa, anota, cadastra lá, e isso vai vir um Pix para sua conta bancária, é uma das formas. Toda essa implementação da reforma tributária e o do comitê gestor, por exemplo, vai ter que ter um software, um programa muito bem feito e bem desenvolvido para fazer esse split payment, né, essa divisão de pagamento entre estados e municípios. E eu acho que nós vamos fazer isso de forma muito bem feita. O Brasil ele está na frente de vários países aí com relação ao sistema financeiro. O sistema financeiro nosso é muito bom. E em relação à cesta básica, serão os produtos que a gente já conhece hoje, que compõem a cesta básica, ou, por exemplo, a carne que hoje em dia não está dentro da cesta básica, ela também vai poder ter uma isenção ou um imposto um pouco menor? A cesta básica é aquela que a gente já conhece há muito tempo, arroz, feijão, né, farinha, óleo e tal. E aí a grande discussão é se entra carne. Não é só carne, queijos e proteína, manteiga, né? É complexo. Aí, porque eles estão falando aí que toda carne agora vai virar acém. Acém é uma carne do dianteiro do boi que custa mais barato. Né? Outros falam que todas as carnes agora vão ser carne de pescoço. Então você vai pôr uma picanha. Então é difícil fazer isso. Então quem compra uma picanha que custa um preço muito alto vai ter isenção de imposto? Talvez não seja correto, não precisa, né?
Então, essa discussão ela é difícil. Talvez eles vão tirar isso da cesta básica, que na Câmara isso foi aprovado, né, passou para o Senado. Eu entendo que vai haver um meio termo. Eles vão tirar e vai dar um percentual, uma redução assim de 40%, 50%, 60% na carne e não 100%. Penso que será feito, essa é a forma mais equânime, mais justa de ser feito. Em relação à isenção para a compra de carros, algumas pessoas têm isenção do IPI, pessoas deficientes, que tiveram câncer, algumas pessoas estão dentro desse grupo. Vai funcionar como funciona hoje ou também vai ter alguma mudança? Vai funcionar igual funciona hoje. Eu acho correto. Eu acho que quem é deficiente tem que ser um desconto, tem que ver qual o desconto, que é esse, é 20%, 30%, não só deficientes, né, mas eu acho assim também que o motorista de táxi, né, ele teria que ter um desconto, porque ele usa efetivamente o carro para trabalho, né, então eu acho que isso vai continuar e eu acho que é uma forma boa de fazer incentivo. Explica pra gente então, como é que vai ficar essa alíquota, como a gente viu várias notícias aí na mídia falando que com essa reforma tributária a gente passaria a ter uma das maiores alíquotas do mundo. Pois sobre as alíquotas é assim, há uma promessa do governo que não haverá aumento de impostos com essa reforma do sistema tributário. Então calibrou-se uma alíquota de 26,5%. Esse 26,5% ele significa 8,8% de contribuição da União, que é a CBS, e 17,7% de imposto sobre bens e serviços de estados e municípios. Somando, vai dar 26,5%. É claro que esse valor era da maneira como estava. Na regulamentação, a Câmara colocou, por exemplo, carne na cesta básica. Teria que aumentar os 26,5%, e aí ficaria em torno de 28%. 28% é uma alíquota muito alta. É uma alíquota aí de países como a Finlândia, como a Suécia. A média desse imposto é em torno de 22, 23, 25, 26. Então, o Brasil está numa alíquota média de 26,5% e essa alíquota ficaria muito mais alta. Quanto mais produtos você isenta na cesta básica, a alíquota tem que ser aumentada. E nos outros produtos? Nos outros produtos que são tributados, a alíquota teria que ser aumentada. Hoje ela está calibrada em 26,5%, que é esse 8,8% da União e 17,7% de estados e municípios. Somando os dois, dá 26,5%. Teria que subir essa alíquota cada vez que você coloca mais um produto na cesta básica. Essa conta foi feita para a gente manter o que a gente tem hoje também, porque eu acredito que nessa transição, estados e municípios poderiam perder. Por exemplo, eles fazem ali o seu plano anual, o plano plurianual, e ele tem quanto ele vai receber de imposto, a previsão que ele tem de receber de impostos para ele poder investir em educação, saúde, enfim, nas cidades e nos estados. Essa conta foi feita pensando nisso, que não poderia reduzir demais para os estados e municípios também não ficarem prejudicados? Essa conta não foi feita ainda, mas ela foi prevista. E ela será feita quando, a partir de 2026, começar a cobrança efetiva. Então, o que vai ser cobrado é uma parte menor na implementação do que é novo e uma parte maior do que é antigo. A soma dos dois vai ter que ficar o que hoje é arrecadado. Há essa promessa de não ter aumento e claro que diminuição também não vai haver. Então, à medida que a alíquota ela vai subindo e a outra diminuindo, a arrecadação sempre vai ter que ser a mesma percentualmente hoje, que funciona hoje. Então, estados e municípios vão receber o mesmo que eles recebiam. Essa conta será feita quando for implementado e ela está prevista na alteração na reforma tributária. A ideia, no geral, é simplificar e não aumentar ou diminuir impostos. Existe uma demanda da sociedade brasileira muito antiga, tanto do governo como de empresários, como de trabalhadores e a sociedade civil como um todo, que é a demanda da reforma tributária. E por que tem essa demanda? Porque a reforma tributária ela é muito complexa, antiga, desatualizada e ela tem alíquotas muito altas. E ela tributa em excesso o trabalhador, o emprego e tributa menor, tem uma tributação menor sobre o capital. O capital é muito pouco tributado no Brasil. O que é mais tributado é o trabalho, porque é fácil, já vem descontado no seu recibo de pagamento. Então, isso precisa mudar. E isso vai mudar nessa reformulação do sistema tributário. No geral, para a gente finalizar, qual a visão que o senhor tem da reforma tributária para a população? Olha, eu sou advogado tributarista, né? Sou professor de direito tributário.
Nós estamos falando sobre a reforma tributária já tem uns 40 anos. E agora ela saiu de uma forma que ninguém estava esperando, ou seja, através de uma emenda constitucional que foi aprovada, então está na Constituição, e agora vai haver uma regulamentação. Então, nós estamos esperando aí 4 grandes leis complementares, uma delas já está sendo até votada. É uma sobre o comitê gestor, é uma implantando a CBS e o IBS, que é essa que já saiu, e depois vai ter outra também sobre esses impostos seletivos, né? Seletivos, especiais, eles chamam de excise, porque são especiais, e a gente está chamando de imposto do pecado. E também vai ter uma legislação para tratar desse cashback. Então, eu acho assim, que nós temos que estar atentos a essa regulamentação, muito atentos. Acho que esse assunto de reforma tributária que nós estamos discutindo aqui, ele tem que realmente ser discutido, ele tem que voltar a ser discutido, porque é muito importante. E as pessoas discutiram muito em 2023, depois que foi aprovado a emenda constitucional, parece que acabou as discussões, né? Agora que vai começar, e nós vamos ficar até 2033 fazendo essa cobrança de forma, vai haver as duas cobranças. Vai cobrar um tanto aqui nesse novo sistema e vai diminuir esse tanto no ICMS, no IPI. Então, e aí vai aumentando aqui, vai diminuindo aqui, até que em 2033 vai ficar só essa nova sistemática. É bom que seja assim, essa transferência. O sistema tributário, essas reformulações do sistema tributário, elas não foram feitas no passado porque as pessoas querem fazer isso de uma vez. Na minha opinião, não tem como fazer isso de uma vez. Tem que fazer dessa forma mesmo, de forma paulatina, de forma que você vai aprendendo, vai explicando, vai legislando, coloca um produto, tira um produto, coloca uma alíquota, tira. O sistema tributário, ele tem assim que é uma coisa diferente, o sistema tributário. A igualdade no sistema tributário é tratar desigualmente as pessoas. A pessoa que é pobre e a pessoa que é rica, a igualdade é o tratamento diferenciado. Você tem que ter uma alíquota menor, porque é pobre, ou até uma isenção, e uma alíquota maior para aquela pessoa que tem mais dinheiro. Isso é igualdade em direito tributário, tratar desigualmente as pessoas. Está correto que seja feito dessa forma. Porque se você coloca dinheiro muito com uma pessoa, é assim, isso não sei se dá tempo de explicar aqui, mas as pessoas têm um salário pequeno, até 2 salários mínimos, 60% das carteiras de trabalho. Essa pessoa gasta esse dinheiro todo, com roupa, com alimento. Agora, se você ganha um salário muito alto, você compra todas essas coisas e sobra, remanesce, sobeja um dinheiro. Esse dinheiro você compra imóvel, carro, lotes, você faz investimento. Esse dinheiro dos muito ricos investidos, ele fica meio parado. Então, o ideal é que tenha em todos os países, o Brasil seria necessário ter também uma classe média maior. Isso que seria o ideal. E o que acontece hoje no Brasil é que a gente tem uma classe pobre ainda muito grande. Isso precisa ser revisto. E é possível rever isso com o sistema tributário. O sistema tributário pode ajudar nesse sentido. Então, a ideia é que essa reforma tributária ela vai vir para melhorar a vida de todo mundo, principalmente daqueles mais pobres que hoje pagam os mesmos impostos que os mais ricos. Verdade. Olha para você ver, nós temos 3 faixas no imposto de renda. Quem ganha ali acima de 7, 8 mil reais paga uma alíquota. E quem ganha 10, 20, 30, 50 paga a mesma alíquota. Está errado, não está não? Acho que teria que ter uma escala hierarquizada onde o que ganha menos, a pessoa ganha até 5 mil, não pagasse nada. E aí você coloca isso um pouco para frente, né? Para cobrar dos que ganham mais. É justo quem ganha mais pagar imposto, porque ele usa mais. Ele usa mais a energia elétrica das ruas, ele usa mais o carro, o asfalto, ele tem carro, tem 1, 2, 3 carros. Quem tem mais dinheiro usa mais o sistema que é mantido pelo Estado. É justo que ele pague mais impostos. Dr. Cairon, muito obrigada por essa entrevista e a gente continua de olho aí, porque como o senhor disse, ainda vai ter as regulamentações, né? São algumas fases e a gente tem que continuar de olho aí nesses projetos que estão tramitando aí no Congresso Nacional. Eu que agradeço, obrigado pelas perguntas e me siga no Instagram e no LinkedIn, cairon.santos. Obrigado. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.